Principal conceito: fração é uma forma de se representar uma quantidade a partir de um valor, que é dividido por um determinado número de partes iguais. Por exemplo, barra de chocolate, pizza, número de pessoas em uma estatística, e etc. Em toda fração, o termo superior é chamado de numerador e o termo inferior chamado de denominador. Em 1,5, o número 1 é chamado numerador e o 2 de denominador. Significado das frações. Parte todo. A relação parte-todo se apresenta quando um todo se divide em partes. Quociente. Baseia-se na divisão de um natural por outro. Medida. É um índice comparativo entre duas quantidades de uma mesma grandeza. Por exemplo, 2 de cada 3 habitantes de uma cidade são imigrantes. Operador. Quando ela desempenha o papel de transformação. Esta ideia está presente, por exemplo, num problema do tipo: que número devo multiplicar por 3 para obter 2? Ultrapassar o modelo parte-todo e reconhecer a fração imprópria. Existem dois casos em que se podem representar as frações. A primeira delas é a parte pelo todo, em que o numerador é menor que o denominador. Mas quando a fração é imprópria, significa que o numerador é maior que o denominador. Nos exemplos a seguir, temos a parte todo, 3/9, e a fração imprópria, 9/3. A fração imprópria representa números inteiros, enquanto que no 3/9 é apenas uma parte de um todo, uma parte de um total. Construindo a ideia de equivalência. Equivalências são grandezas que possuem o mesmo valor. Por exemplo, pizza de 8 fatias. O 2/4 representa a grandeza de valor diferente, mas não maior que as fatias de 1/8. Comparando frações. Quem é maior? 5/9 ou 4/9? Observe o gráfico da expressão. 5/9 e 4/9. Conclui-se que 5/9 é maior que 4/9, pois 5/9 representa uma parte maior da fração do que 4/9. Dos conceitos que nós colocamos no slide, nós resolvemos aplicar nesse joguinho, que é o jogo da corrida das frações. Ele tem como objetivo
exercitar a leitura das frações e também explicar o conceito do parte todo. Essas aqui são as barrinhas das frações e esses dados nós vamos usar como numerador e denominador. Vamos lá. Bom, esse daqui como denominador, eu tirei 5. Bora ver quantas vezes eu vou andar. Esse aqui é o numerador, uma vez só. Uma. Denominador, 1. Quantas vezes eu vou andar? 6 vezes. 1. Peraí, 1, 2, 3. Ou seja, o cara ganhou. O nosso próximo passo é explicar frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Por exemplo, nós vamos utilizar a maçã para expor concretamente como seria uma fração equivalente. Por exemplo, essa aqui seria a metade, seria o meio da maçã. Ou seja, aqui 1,5 e aqui 1,5 da maçã. Se eu pegar 1,5 dessa maçã e dividir ela ao meio, essa parte que eu dividi, ela vai exemplificar 1/4 da maçã. Se eu juntar 1/4 mais 1/4, é equivalente a meia maçã. E assim que se constrói a ideia de equivalência nas frações.